Presidente, primeiro para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a todos os presentes, especialmente a vereadora Gabriela Rodarte, que passou a ser uma senhora casada agora, tenha uma bela vida, viu, vereadora? Senhor presidente, para apresentar dois requerimentos. Registrar a casa, o manifesto de aplauso às 11 senadoras que fizeram uma atividade muito importante pela emissão da egresso na UFG e destacaram lá na CPI do Covid, assinado pela vereadora Ava Santiago, Leia Clébia, Lucila do Recanto, Anselmo Pereira e por mim. E o segundo requerimento, já que eu quero que Vossa Excelência aprove de plano, para nós realizarmos sexta-feira aqui uma audiência pública para discutir a reforma administrativa, em conjunto com a Câmara, com a Assembleia Legislativa de Goiás, com a Câmara Federal e algumas câmaras municipais do interior, para tratarmos desse importante. Obrigado, vereador. Senhor presidente, Clécio Alves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, e está aqui na casa também o presidente do Síndico de Saúde, Ricardo Manzi, que eu gostaria que registrasse como visita honrosa a essa casa. Senhor presidente, hoje, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente, ele é instituído pela Lei 9.970 de 2000. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde o surgimento da data, a sociedade civil, em parceria com governos municipais, estaduais e federal, organiza e promove atos de mobilização social e política, com o objetivo de ampliar a conscientização da população brasileira sobre a gravidade da violência sexual que atinge milhares de crianças e adolescentes. A data foi escolhida como símbolo da luta pelos direitos da criança e adolescente, em lembrança ao sequestro da menina Araceli Cabreira Sanches, estuprada e assassinada no dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo. A campanha tem como símbolo uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância e uma associação entre a fragilidade de uma flor e uma criança. Nesse sentido, o desenho tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identificação da sociedade com a causa do enfrentamento à violência sexual. Esse símbolo surgiu durante as mobilizações de 18 de maio de 2009. O slogan utilizado pela campanha tem sido: faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. E assim, senhor presidente, eu quero aqui, como militante dos direitos humanos, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, destacar que é uma causa de todos nós. Nós temos que discutir objetivamente a proteção à criança e adolescente e que nós sabemos da relação da violência sexual, da exploração, do abuso com as condutas daqueles que não respeitam os direitos humanos. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria também que esta é uma semana, e aí nós tivemos ontem, inclusive, atos em todos os lugares, semana que comemoramos no dia 17 de maio de 1990, que é o Dia da Luta Internacional contra a LGBTfobia, que é o dia em que a Organização Mundial de Saúde, em 1990, retirou a homossexualidade da classificação da Estatística Internacional de Doenças, do CID. Esses problemas relacionados à saúde. Então passamos a ter uma evolução na sociedade, que antes era tratado a homossexualidade como sendo uma doença, ela passa a ser entendida como um comportamento e uma atitude das pessoas, da sua liberdade e da sua natureza. A decisão transformou a data em um marco e levou à criação do Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, que é o que nós estamos fazendo. E ontem eu tive o prazer de participar de uma live internacional com a presença de diversas pessoas, inclusive da nossa deputada federal, Érica Cocai. A LGBTfobia abrange formas de violência mais amplas que aquelas oficialmente tipificadas no Código Penal brasileiro.
representadas em crimes de ódio, ligados não apenas a uma pretensa rejeição a relações homoafetivas, mas um comportamento perverso de desqualificação da humanidade destes outros, visto como inferior ou como aquele que representa o contrário à normalidade e à heteronormatividade. Então nós estamos aqui defendendo a diversidade que o ser humano existe. Aliás, a homofobia, ela é um dos crimes mais bárbaros que o ser humano comete contra o outro. Por isso, é muito importante o reconhecimento dos direitos dessa população. E estruturamos nossos municípios e estados políticas públicas de educação, saúde, assistência, segurança, empregabilidade, entre outras. Em 17 de maio de 2000, foi inaugurada a ONG Astral Goiás, Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros de Goiás, que é liderada em Goiás pela ativista psicóloga Beth Fernandes. Assim, a Astral faz 21 anos de luta por cidadania e contra a violência à população LGBT. Quero com isso, senhoras e senhores, destacar que a defesa dos direitos humanos, ela perpassa todas as violências contra a criança e adolescente, que com muito orgulho estou aqui com o laço laranja, né? E também contra todas aquelas outras formas de violações, no caso da população LGBT. Senhor presidente, eu venho aqui também, estarrecidamente, vendo a matéria no Jornal Popular de hoje, que nós queremos, exigimos explicações. Está aqui a prefeitura dizendo que vai contratar empresa para fazer a vacinação do Covid. Isso nos cheira uma atitude muito errada, porque eu, como sanitarista, como funcionário da Secretaria Municipal de Saúde, tenho clareza que a prefeitura dá conta perfeitamente de vacinar todos e todas. Até porque não tem vacina. O problema que tem tido é a falta de vacina. Porque se tivesse vacina regular, nós estaríamos vacinando todos. Mas estranhamente, senhor presidente, de maneira estranha, na sexta-feira à tarde, é lançado um pregão eletrônico para contratar uma empresa que vejam vocês, a empresa vai cuidar de todos os passos da imunização. Vereador Quintão, vai guardar a vacina, vai manter a vacina, vai vacinar uma empresa sem experiência, que nós sabemos como são as OS, nós sabemos como são os esquemas, as OS sempre estão nas páginas policiais. E muito me admira a Prefeitura de Goiânia aderir a esse esquema. É um esquema perverso, é um esquema que sangra os cofres públicos e é profundamente trágico, porque nós estamos agora num momento de Covid. Nós estamos agora no momento que a população está ávida para ser salva, e o que ela está recebendo? Recebendo da prefeitura uma orientação que não é correta. E eu quero aqui, fazendo o meu papel de oposição, chamar a atenção e convidar essa casa a exigirmos explicações da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria tem que vir aqui, mostrar se de fato ela precisa desse contingente. Na minha avaliação, eu que estava dando plantão ontem na UPA Noroeste, não tenho dúvida que não é necessário. O que nós precisamos, na verdade, é investir mais para que o serviço público faça o seu papel. E aí, senhoras e senhores, debatemos a semana passada aqui sobre o Dia Nacional de Defesa da Enfermagem. A enfermagem dá conta perfeitamente os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Isso, para mim, já me parece, vereador Santana, já me parece alguma prática que eu vi muito relacionada no município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro foi totalmente abusado no uso de OS, no uso de empresas para poder fazer o papel que o Estado dá conta de fazer. Então, senhoras e senhores, eu quero aqui, estamos preparando um documento para cobrar explicações
E queremos que a prefeitura, inclusive falando sobre saúde, presidente Clécio, até hoje, o prefeito e o secretário não reverteu a medida equivocada, errada e lucrativa para laboratórios que está hoje funcionando nas unidades de emergência. Unidades que tinham exame, a pessoa chega lá passando mal, em 1 hora, no máximo em 2 horas, hoje demora de 8 a 24 horas para ter o resultado, e esses laboratórios desativados. Isso é estranho, vereador Quércio, isso é estranho. Nós precisamos mudar isso. Senhoras e senhores, o papel nosso aqui é de defender a vida, garantir que a aplicação dos recursos públicos possam efetivamente promover o que nós queremos para a nossa cidade. Então, senhor presidente, estamos preparando o requerimento, convidando o secretário de saúde a explicar isso que, no meu entendimento, é inexplicável, mas quem sabe ele tem alguma justificativa para colocar uma OS na campanha de vacinação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, vereadora Kleber, eu fiz questão de pedir a palavra, concordando com Vossa Excelência, matéria que já tratamos na CCJ, portanto tem um relatório favorável da nossa parte. Nós entendemos que todas as políticas públicas que são para poder relacionamento humano, a beleza das relações humanas, apesar dos descaminhos, ninguém casa querendo separar, ninguém casa, eu vou casar para separar, ninguém casa assim. As coisas acontecem, ou mesmo as pessoas que têm filhos, mesmo que casados não são. Então eu venho aqui também declarar o nosso voto, que já está no relatório, pedir o apoio de todos os vereadores e vereadoras, e ao mesmo tempo, senhor presidente, como eu tinha dito na minha fala anterior, estou apresentando aqui um requerimento, convidando o secretário municipal de saúde para dar explicações sobre terceirização de vacina. Isso é uma coisa mais confusa do mundo, algo que para nós que atuamos na saúde pública, isso nunca aconteceu na história da saúde pública aqui em Goiás, em Goiânia. Algo assim é profundamente negativo. Nós não podemos deixar as vacinas que já são em pequena quantidade na mão de empresas que são recém-criadas geralmente quem tem experiência de vacinação, se não o setor público. Mesmo a iniciativa privada vacina em pequena quantidade. Então, senhoras e senhores, eu gostaria aqui que, com todo respeito e a relação de apoio que tem tido ao próprio secretário, estou entrando com esse requerimento, solicitando que ele seja convidado a vir aqui, da mesma maneira que ele esteve na CCJ, e que nós também aproveitemos o momento para a gente ver as dificuldades que o secretário tem tido. A gente precisa ajudá-lo. Eu vejo as dificuldades lá na UPA Noroeste. Cheguei para trabalhar ontem, vereador Dr. Jean, não tinha gorro, aí teve que buscar gorro para começar a trabalhar. Então são dificuldades. Nós não vamos exagerar e não estamos querendo aqui destruir as coisas, nós queremos ajudar. Agora, nesse caminho, aí tem limite. Nós imaginarmos que a nobreza da vacina, a experiência que a Secretaria Municipal de Saúde já tem sobre vacinação, a capacidade, como bem disse aqui há pouco o vereador Santana, de podermos convidar empresas, entidades, instituições, como a Universidade Federal, a PUC, institutos federais, tantas escolas técnicas que nós temos, para ajudar num momento como esse. Não é necessário de maneira nenhuma, secretário Durval, contratar uma empresa, sabe-se lá qual, vereador Juarez Lopes, qual empresa particular tem experiência em fazer vacinação? Nenhuma, não existe. Porque há mais de 50 anos, vacina nesse país é feita pelo serviço público. E não é da agora, porque muitas pessoas podem achar que tudo agora fica uma briga entre um grupo político e outro. Não, vacina, ela é estabelecida no Brasil na década de 70, quando os ricos, lá nos bairros nobres de São Paulo, começaram a ter seus filhos com paralisia infantil. Aí caiu a ficha que era necessário que a vacina seja controlada. E aí, senhoras e senhores, é controlar a temperatura,
ela tem que ser armazenada e ter segurança que essa vacina que a gente recebe, de fato vai nos proteger. Então, por isso que eu venho aqui também, além de reiterar e parabenizar a vereadora Leia Clébia pelo projeto, dizer que projetos como esse Goiânia precisa e por isso a gente precisa derrubar o veto. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que está nos assistindo pela TV Câmara e pelas redes sociais, o mês de maio é um mês muito importante, todos os meses são importantes, apesar do mês de maio ser do meu aniversário e de muitas outras atividades, mas eu venho aqui para dizer também, né, que hoje, o dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Então, o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, ele tem como princípio instituir uma política pública baseada no respeito da dignidade da pessoa humana. É um movimento que, nacionalmente, no Brasil, já fazemos com o objetivo de mudar a política pública para o tratamento de pessoas com transtornos mentais das diversas formas. Né? O que nós tínhamos até 2000 no Brasil, era a política pública que trancava as pessoas. Nós tínhamos ali, por exemplo, aqui no caso nosso, de um local como esse, era o antigo Hospital Adalto Botelho. O Adalto Botelho funcionava como uma prisão, né, na velha política de atendimento à saúde, que nós já tivemos também em outras patologias, como a hanseníase, no caso da Santa Marta, né, como também outras doenças que colocaram. E hoje, o dia 18 de maio, ele tem um significado importante, porque, senhoras e senhores, nós temos uma política já nacional, estadual e municipal de atendimento, né, e de promoção aos transtornos mentais através da nossa rede substitutiva, que vai de CAPS, né, que tem uma ligação direta com o Hospital Dia, que tem uma relação de atendimento em hospitais gerais e não mais a segregação. E aí, senhoras e senhores, eu quero aqui, inclusive, trazer uma informação importante, que nesse momento, lá no CAPS Noroeste, está sendo inaugurado uma sequência de equipamentos que foram doados por uma igreja, e me perdoe que eu não tenho o nome da igreja aqui agora, mas, portanto, uma igreja preocupada com essa política pública, para criar o Gerarte. E o que é o Gerarte, presidente Clécio Alves? É um núcleo de geração de emprego e renda, que é uma etapa, inclusive, do tratamento das pessoas com transtorno mental, que ela deve reconstituí-la para a sociedade. E essa é uma etapa importante. Nós já temos o Gerarte 1, que já funciona há muito tempo em Goiânia, e que promove isso à medida que os pacientes, as pessoas que precisam ser acompanhadas pelo Centro Psicossocial, que são os CAPs, né, elas evoluem e precisam voltar ao mercado, inclusive ter a sua vida. E nós temos também uma outra parte importante dessa rede de proteção que nós temos, é justamente as chamadas, as nossas casas-abrigo, né, que nós temos hoje, vereador Novandil. Nós temos pessoas que também já não têm mais a sua família, foram atendidas pelo CAPS, pela rede de atenção psicossocial, e agora já podem morar numa casa. Então a prefeitura tem instalado essas unidades que as pessoas moram, ali 4, 5 pessoas, assistidas e acompanhadas por profissionais da área de saúde, profissionais também que dá a garantia, inclusive, do controle da casa, né? Ou seja, nós temos uma rede de atenção importante instalada no Brasil. E essa rede, ela vem sendo construída ao longo de muito tempo, né? Desde a década de 90, que nós trabalhamos de maneira dura para acabar com os chamados manicômios. E em Goiás nós tínhamos públicos, agora ainda tem alguns privados, que precisam ser modificados. E então eu venho aqui hoje parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras, os movimentos organizados,
os familiares que procuram atendimento e que conheçam, inclusive, esse novo atendimento, que é possível as pessoas conviverem, né, com as suas dificuldades, com seus transtornos, mas numa vida onde a sociedade não discrimine, não prenda e muito menos, né, seja jogado, descartado essas pessoas. Então, senhor presidente, vem aqui fazer essa declaração, dizer que o nosso mandato acompanha de maneira par e passo, né, a luta antimanicomial e a construção de uma rede de atenção psicossocial digna em Goiânia. Muito obrigado. Uma parte ao vereador Mauro Rubens. Vereador Novandi, primeiro quero parabenizá-lo pela iniciativa. Estava em dúvida em relação a essa votação, votarei com Vossa Excelência. A orientação, com certeza sua, deve ser pela derrubada do veto. E vereador Novandi, eu gostaria então de declarar o meu apoio a esse projeto, né, na sua orientação, vou seguir. E também, Vossa Excelência tocou numa questão que eu entendo extremamente importante, né, tem acompanhado, como Vossa Excelência também, a situação de Teresópolis, concordo com Vossa Excelência, a desinformação, e é importante, senhoras e senhores, presidente Clécio Alves, nós estamos com 140 famílias, vereador Novandio e eu estamos acompanhando, com risco de ser despejada tal qual aconteceu no Parque Oeste Industrial. É muito perigoso, e nós estamos fazendo, eu quero aqui parabenizar a sua iniciativa, com toda sinceridade, você sabe da minha relação de franqueza e de sinceridade. Aquelas famílias precisam muito do nosso trabalho e, nesse momento, muito do seu trabalho, no sentido da gente informar o próprio governador Ronaldo Caiado. Goiás não pode ter um outro desfecho com habitação do que nós tivemos do Parque Oeste Industrial. É algo extremamente preocupante e Vossa Excelência, que tem resolvido situações tal qual a esta aqui em Goiânia, como nós vimos lá no Guanabara. E agora eu estou junto com você para que nós resolvemos a situação do parque lá do Teresópolis. O desembargador Léo Bino, né, que está com o agravo de instrumentos, pedindo a suspensão, senhoras e senhores, da reintegração de posse, tão necessária. São famílias simples, pobres, a grande maioria, vereadora Ava, mulheres que estão lá, e é um loteamento que há 8 anos existe. Não é área particular. Então destinada para moradia. Exatamente, e eu tenho visto que Vossa Excelência tem sofrido ataques de fake news por defender o povo lá. Verdade. Então eu estou aqui do seu lado, votarei com você nessa matéria e espero, quem sabe, a gente conseguir encaminhar a situação de Teresópolis ainda hoje, evitando um drama de amanhã que está programado. Muito obrigado, senhor.